O governador João Azevedo autorizou o repasse de mais de 4 milhões de reais por ano para o Hospital Napoleão Laureano. Esse repasse será feito por um convênio com a Secretaria do Estado da Saúde. O Hospital Filantrópico, localizado aqui em João Pessoa, é a principal referência em oncologia do Estado e dedica 95% dos seus atendimentos aos usuários do SUS. Na sexta-feira passada, o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, realizou uma visita ao Hospital Napoleão Laureano e se reuniu com a diretoria daquela unidade. Aqui no estúdio, a gente recebe agora o secretário Geraldo Medeiros para a gente tratar desses e outros temas relacionados a essa pasta tão importante. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores. Como foi essa reunião? O que é que se ouviu do Hospital Napoleão Laureano? Como foi essa decisão? Deixa eu emendar aqui já umas perguntas. E como o Estado chegou a esse valor? Bom, o hospital é inegável que tem uma atuação muito proeminente em todo o Estado, atendendo pacientes oriundos de todo o interior do Estado e da grande João Pessoa. E como todo hospital de oncologia, em que o tratamento é caro, não? Os medicamentos para câncer são caros na sua maioria e muitos medicamentos novos também, o hospital tem um déficit orçamentário e, em função disso, está numa situação difícil até de aporte de medicamentos para os pacientes. E vendo essa situação, o governador João Azevedo nos incumbiu de visitar o hospital e, posteriormente, eu levei a realidade do hospital e ele resolveu atender até um pouco mais do que a direção do hospital reivindicava, que era 4 milhões de reais por ano, e o governo do estado vai repassar 4 milhões e 200 mil por ano, que representa 350 mil reais numa situação de convênio que será assinado brevemente entre o governador e a direção daquela casa hospitalar. Esse valor é suficiente para essa gestão do Hospital Napoleão Laureano? Não, o hospital ele tem um déficit orçamentário de aproximadamente 1,5 milhão mês, né? Então há necessidade de toda a sociedade paraibana, todos os órgãos, né, atuarem no sentido de proteger aquela instituição que é de suma importância para os pacientes vítimas de câncer em todo o estado. Tem várias entidades se mobilizando para dar essa assistência, esse suporte financeiro ao Hospital Napoleão Laureano. Ontem mesmo a Câmara Municipal de Cajazeiras autorizou um repasse também do município dentro daquele Fundo Municipal de Saúde de 5 mil reais, me parece. Quer dizer, essa mobilização é necessária não só para o Hospital Napoleão Laureano, tem outras unidades também que são instituições filantrópicas e passam por dificuldades. Além do Hospital Napoleão Laureano, temos o Hospital São Vicente e o Hospital da FAP, em Campina Grande. Então, todos esses hospitais que tratam eminentemente de pacientes oncológicos necessitam desse aporte, porque a tabela do SUS, ela não permite que esses hospitais sobrevivam só com pacientes do SUS, que é a maioria dos usuários que são atendidos no Laureano, representando 95% dos pacientes. Há uma questão aí de má gestão? Olha, é claro que a gestão hospitalar ela evoluiu muito nos últimos anos e as práticas de gestão necessitam ser reavaliadas no sentido de tornar o hospital ágil, com todos os indicadores sendo comprometidos no sentido justamente melhorar a gestão daquele hospital associado a esse déficit orçamentário que deve ser reposto. Hoje na Assembleia Legislativa, o deputado Tovar Correia Lima, que é da oposição, que é da bancada de oposição, ele elogiou essa decisão do governador João Azevedo, mas ao mesmo tempo já anunciou que vai pedir uma audiência para tratar da questão do Hospital da FAP. O Hospital da FAP já está dentro desse processo de convênio também? O governador já colocou nessa expectativa, nessa perspectiva de ajudar o Hospital da FAP? Bom, o governador ele é sensível a todas essas demandas da sociedade e é claro que o Hospital da FAP e o Hospital São Vicente estão sendo avaliados no sentido de que o governador tome alguma iniciativa semelhante. Secretário, falando um pouquinho de hospitais aqui do Estado, gerenciados pelo Estado. Ontem foi publicada uma relação de 6 OS, organizações sociais, alguma delas, me parece 4, que vão cuidar da área de saúde do Estado, é isso?
Nós já temos, isso é um processo de qualificação das OS, que passa por todo um processo de avaliação e posteriormente nós teremos o chamamento público e aí sim será selecionada a OS para cada unidade hospitalar, a mais qualificada e a que preencha esses pré-requisitos. Mas nós já temos na área de saúde 6 OS habilitadas, provavelmente teremos mais 2 esta semana, perfazem 8 OS que estão qualificadas e dentro dos trâmites legais elas serão escolhidas dependendo da sua qualificação, dependendo do contrato, dependendo da avaliação que é feita por toda a Secretaria de Saúde, juntamente com a superintendência que se situa na Secretaria de Administração. Agora, secretário, também é público de que existiram alguns problemas nesse percurso de OS, já vindo do governo passado, é verdade, que resultou aí naquelas investigações da Operação Calvário. Isso também é público. Quais as medidas que o governo do estado tomou no sentido de prevenir, de se precaver contra eventuais, vamos dizer assim, irregularidades, né, na gestão hospitalar? Bom, não só o governo do estado, mas os órgãos de controle, Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual e Federal, realizaram um TAC. Esses novos contratos estão obedecendo regiamente ao que reza nesse TAC, que foi assinado pelo governador João Azevedo e os órgãos de controle, criando o gestor de contratos, que é uma pessoa que fica dentro do hospital diariamente monitorando o cumprimento das metas do contrato, e também a CAFA, que é um órgão constituído de servidores estaduais que fiscalizam e avaliam continuamente o desempenho dessas OS para evitar o que ocorreu anteriormente, né? Isso é essencial e os órgãos de controle estão fiscalizando no sentido de evitar novos problemas com as OS. O senhor é um gestor da saúde, foi gestor do Hospital de Trauma lá em Campina Grande, agora responde pela Secretaria Estadual de Saúde. Qual é a avaliação que o senhor faz aí, enquanto gestor, da atuação dessas OS nessa rede hospitalar? Bom, é preciso que as pessoas saibam que o modelo gerencial de OS não foi criado aqui na Paraíba. Claro. Nós temos em todos os estados do país. São Paulo tem 120 unidades hospitalares gerenciadas por OS e, como qualquer modelo gerencial, é fundamental o monitoramento das ações dessas OS. Então, essa é uma ideia que tem de ser obedecida, mas novos modelos gerenciais, como o sistema S, que é um serviço social autônomo, que é uma estatal de administração privada e, consequentemente, facilita a admissão de funcionários, de compras, está sendo estudado no sentido de ser implantado no Estado. Doutor Geraldo, falar um pouquinho, a gente já falou de notícias boas, da gestão das OS nos hospitais do Estado. Agora, tem uma preocupação nessa área de saúde em todo o Brasil, com a volta de algumas doenças que a gente pensava que já estava eliminado desse rol de doenças, né, que vem dessas epidemias, sarampo, malária. Aqui nós tivemos casos de malária já registrados. Como é que a Secretaria de Saúde vem acompanhando esses casos, especialmente no Litoral Sul? Bom, em relação à malária, nós tivemos 20 casos de malária diagnosticados na região, principalmente de Carapibus e Jacumã, naquelas populações ribeirinhas, principalmente a tardinha, que são picadas pelo inseto, o anófeles, e, consequentemente, desenvolvem a doença. Mas a Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal do Conde, tem feito o tratamento com o fumacê, com a borrifação de casas vizinhas das vítimas e também o treinamento, a capacitação dos profissionais de saúde no sentido de um diagnóstico precoce que é essencial para evitar complicações dessa doença, e os diagnósticos têm sido feitos precocemente e tratados, e esses doentes não têm ficado com sequelas, e isso é fundamental no tratamento da malária. É uma situação complicada, mas controlada. Controlada não é nenhum surto, são casos isolados que já ocorreram anteriormente, que estão sendo bem conduzidos do ponto de vista de saúde pública. Agora, a grande preocupação atual é o sarampo, né? Que 99% dos casos estão
descritos no estado de São Paulo, inclusive com a morte de uma criança de 4 meses, outra de 7 meses e um paciente de 42 anos. Isso é preocupante. As pessoas que se dirigem ao estado de São Paulo, principalmente, e que não se vacinaram, tendem a obrigatoriamente se vacinar pelo menos 15 dias antes. E a população da faixa etária de 6 meses até 49 anos, elas têm de se vacinar, se não se vacinaram, ou então se não sabem se vacinaram ou não. Então é obrigatório que a população se conscientize disso, se dirijam aos postos de saúde no sentido de se vacinar, porque é o único meio de inibir a disseminação do sarampo no nosso estado, e é preciso que as pessoas tenham conhecimento de que o sarampo é uma doença viral que pode matar. É impressão minha ou esse vírus voltou mais forte? Porque eu me lembro que quando criança eu fui vacinado contra o sarampo, que era aquela vacina tríplice, né? Mas não corria tanto risco assim, não se falava em morte por sarampo. Não, o sarampo ele tem um percentual de complicações, principalmente pneumonias em crianças até 5 anos de idade, pneumonias graves, meningoencefalite, um percentual de 5%, mas que ocorre que pode matar esses pacientes. Daí o sarampo estava abolido no nosso país há vários anos. São Paulo, há 25 anos, não existia uma morte por sarampo e agora já houveram 3 mortes ocasionadas pelo sarampo no estado de São Paulo. Secretário, o sarampo, essa faixa etária que foi definida até 49 anos, significa dizer que quem tem mais de 49 anos é porque já foi vacinado, já foi imunizado? Presume-se que os pacientes acima dessa faixa etária estejam imunizados ou porque já tiveram sarampo, ou porque foram vacinados ou tiveram contato e se imunizaram espontaneamente. Voltando um pouquinho para a gente tratar da gestão hospitalar, dos hospitais sob a responsabilidade do Estado, mas que são gerenciados hoje por organizações sociais. Situação do Hospital de Patos, situação do Hospital Metropolitano de João Pessoa, Dom José Maria Pires, e dos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande. Bom, o Hospital de Campina Grande, Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, é um hospital de gestão própria, né? Não tem OS. Não tem OS. O Hospital de Trauma de João Pessoa, Humberto Lucena, tem uma OS nova, assumiu e está em fase de transição, em pleno funcionamento. Foi uma transição que o governo do estado garantiu aos servidores o pagamento do seu passivo trabalhista. E em relação ao Metropolitano, existe um contrato vigente com uma OS, está funcionando normalmente. Os hospitais de Patos, a semana passada assumiu uma OS, a Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que está começando a realizar o gerenciamento daquelas unidades hospitalares, o complexo Janduís Carneiro e a maternidade Peregrino Filho, e brevemente nós teremos o retorno a um funcionamento normal daquelas casas hospitalares. Nenhum tem problema de continuidade na gestão, por conta desse processo de transição? Não, o que ocorre com os hospitais de Patos é que o governo do estado, legalmente, ele tem de pagar na justiça os meses de julho e agosto. Então, a Justiça do Trabalho já entrou com a ação e o governo já tem disponível esse numerário para pagar aos funcionários. Em relação ao passivo trabalhista, os servidores têm de se dirigir à OS, porque o Estado já repassou o dinheiro para a OS para fazer esse pagamento dos servidores. Deixa eu emendar aqui uma pergunta. O senhor vai hoje participar de uma sessão especial, de uma audiência pública, justamente na Assembleia, para discutir essa questão do acompanhamento, da fiscalização do combate a esses casos de sarampo aqui no Estado. E é lá na Assembleia que os deputados discutem o orçamento do Estado. Um dos maiores orçamentos é o do setor da saúde, com razão. E a gente já pode prever no próximo ano concurso público na área de saúde para algum tipo de serviço, não? Não, o concurso público, essa possibilidade está afastada porque o Estado está no limite da lei de responsabilidade fiscal e não pode ultrapassar. Mas há essa possibilidade da implantação de um novo modelo gerencial, que seria um serviço social autônomo, e se for implantado, muitos hospitais serão gerenciados através dessa SSA e, consequentemente, alguns servidores onde existem lacunas serão
contratados através do regime CLT e não através do regime estatutário. Essa é a grande diferença da gestão da OAS? O modelo da OAS, do Sistema Social Autônomo, ele não obedece às leis das licitações. É uma administração que não é direta nem indireta, ela é autônoma, de direito privado. É uma estatal gerenciada por um conselho de 13 membros, um conselho administrativo e um conselho fiscal de 3 membros e, consequentemente, ela tem uma autonomia de compra de material permanente, de agilização de processos, evitando o que ocorre na gestão própria, em que há todo um emperramento de uma máquina estatal, uma burocracia enorme. Você às vezes tem um aparelho para consertar que leva 8, 10 meses, 1 ano, porque você não consegue, do ponto de vista licitatório, de agilizar esses processos. Então, este modelo SSA facilita tudo isso e torna a gestão mais eficaz, beneficiando a assistência à saúde da população. É mais ou menos como o modelo aplicado hoje nos hospitais universitários? É um modelo parecido, só que não entra na folha de pessoal, consequentemente não penaliza o gestor estadual, que o Estado está no limite da sua lei de responsabilidade fiscal. Ok, secretário, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio Debate. Boa tarde a todos.